Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Seguinte galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma dica que veio de um inscrito na verdade, que é referente ao teste que eu fiz no último vídeo sobre aquela máquina mais antiga com uma GPU mais recente. Ele viu o nosso teste do Warzone lá no vídeo e comentou o seguinte: o Warzone 2 você tem que mudar uma config nos arquivos, porque ele por padrão só usa 2 núcleos do processador, o seu tem 4. Eu fiz isso e melhorou bastante aqui. Depois de ler esse comentário, eu fiz uma pesquisa rápida e vi que realmente dá para fazer uma configuração direto nos arquivos do Warzone. E é isso que a gente vai fazer hoje. O teste hoje vai ser com uma placa de vídeo um pouco mais fraca, vai ser uma GTX 1060, porque a 3070 já está de novo na minha máquina, eu não vou tirar para fazer esse teste. Mas a gente vai jogar as configurações gráficas lá embaixo, para a gente poder observar o consumo do CPU e fazer uma comparação. Vou fazer primeiro o teste usando só as 2 CPUs, e o teste usando o total de CPUs que eu tenho disponível. Então, vindo aqui para a nossa máquina, galera, a primeira coisa que a gente tem que ver é o número de núcleos que a gente vai poder informar lá no arquivo. Ele vai vir com 2 normalmente, mas a gente vai poder alterar de acordo com o nosso processador. Então, para verificar, a gente tem que vir aqui no menu Iniciar, Gerenciador de Tarefas, na aba Desempenho, marca CPU, e aqui a gente vai ter o número de núcleos. Aqui no meu caso eu tenho 4 núcleos físicos. Então é esse número que eu vou usar lá na configuração do arquivo. E o arquivo de configuração que a gente vai ter que mudar vai ser o seguinte. Ele fica armazenado aqui em Documentos, Call of Duty, Players, e é esse arquivo aqui, ó, option.3.code22.cst. Quando for abrir pela primeira vez, dando 2 cliques, o Windows vai perguntar qual programa tu queres usar para abrir. Pode usar o bloco de notas mesmo. E o parâmetro que a gente vai alterar vai ser o seguinte. Dentro do arquivo dá um Ctrl F para pesquisar e digita render. Não é esse, não é esse, é esse aqui. Esse é o parâmetro. Render Worker Count. Aqui ele está marcado como 2, quer dizer que ele vai usar só 2 núcleos do processador. Eu preciso fazer a alteração para 4, salvar o arquivo e abrir o jogo para ver como é que fica. Aqui eu vou deixar como 2, porque eu vou fazer um teste primeiro jogando com 2 núcleos para ver como é que fica o desempenho nessa placa de vídeo. E depois eu vou alterar para 4 e fazer de novo o teste para ver qual é a taxa de frames que a gente vai conseguir. Então bora lá abrir o jogo e fazer um testezinho usando 2 núcleos. Então o jogo já está aberto aqui. Nas configurações gráficas eu vou deixar o preset no mínimo, para a gente ter um pouco menos de gargalo na placa de vídeo. Na parte superior eu vou deixar a porcentagem de GPU que está sendo usada e a porcentagem de CPU que está sendo usada também. Vou manter o FPS em tempo real e uma taxa de atualização de frames aqui embaixo. Quando eu começar a rodar o jogo mesmo, eu vou ativar a média de FPS para a gente poder fazer uma comparação depois. Então, bora lá começar aqui um testezinho rápido para a gente ver como é que ele vai se comportar com 2 núcleos só. Então já aqui dentro do mapa, rodando com só 2 núcleos, a gente está conseguindo em torno de uns 70 FPS, 69, 70, está variando um pouco. O CPU está com 49% de uso, 50% mais ou menos, e a GPU está com 66% de uso. Eu vou rodar aqui no mapa por uns 2 minutos mais ou menos, para a gente conseguir tirar uma média desse frame rate. Deixa eu ativar aqui. Beleza, ativado, já está contando a média. Eu vou colocar aqui para contar 2 minutos e vou dar umas voltas pelo mapa. Para a gente conseguir ver ambientes diferentes, construções diferentes, porque isso ajuda na variação da taxa de frames. E aqui tem uns carinhas, é melhor sair correndo, senão eu vou morrer. Ih, vou morrer. Pô, daí é sacanagem. Foge, 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 foge. Melhor sair é correndo daqui. Dá uma voltinha pelas árvores. Média até agora 68 FPS, galera. Configuração mínima. E com 2 núcleos. Lembrando que esse aqui é um i7 de terceira geração, tá? E a placa de vídeo é uma GTX 1060 de 6 GB. Ih, tô tomando tiro, vou morrer. Tentar fugir desse cara pra ficar vivo pelo menos 2 minutos aqui, né?
Tentar não morrer. Andar no meio dessas construções aqui. Ah, não. Tentar fugir aqui. Isso aqui é tudo bot, né? Então... até que não é tão difícil de enganar eles. 1 minuto e 27 de média. Descendo aqui o morrinho. Quase 2 minutos, galera. Aqui tem um pouco mais de construção. 66 FPS de média. Descendo para o aeroporto. Aqui provavelmente eu vou morrer, mas já está fechando 2 minutos já. Beleza, fechou 2 minutos. Eu vou desligar aqui a média. E vou morrer aqui. Vou tomar uns tiros para morrer. Toma soco. Ih, morri. Já era. Beleza, então é isso aí. Vamos agora fazer a alteração para 4 núcleos e fazer o teste de novo para ver quanto FPS a gente vai conseguir ganhar só com essa alteração de configuração. Então vamos voltar aqui no caminho onde o arquivo está salvo. Documentos, Call of Duty, Players, Option 3, Code 22.cst. Vamos lá na configuração de render. Render Worker Count. E 2, vamos mudar para 4. Arquivo, salvar. A gente pode fechar o arquivo. E já podemos abrir o jogo novamente. Jogo aberto então, a configuração gráfica. Eu vou manter no preset mínimo, como já estava antes, para a gente não ter nenhuma alteração desse tipo. E vamos entrar no mapa para ver como é que vai ficar a nossa taxa de frames rodando agora com 4 núcleos. De novo aqui para o mapa então, galera, agora usando a configuração de 4 núcleos físicos, que é o que a gente tem disponível no nosso processador, já dá para ver que a taxa de quadros aqui aumentou bastante. A gente está batendo até 100 quadros por segundo. Tudo bem que essa é uma área mais aberta e tal, mas é equivalente da área que a gente estava antes. Então tá bem interessante, parece que aumentou consideravelmente. Eu vou iniciar aqui a contagem de média de frames e vou rodar 2 minutos de novo pelo mapa para ver como é que vai ficar a média no final. Bora lá. Iniciada a contagem, iniciado o relógio. Vou dar uma voltinha aqui pelo mapa então para a gente ver como é que fica a média de frame rates. Tem bem mais construções aqui, dá pra ver que tem bastante coisa. Aparentemente melhorou bem. Vamos descer aqui. Tem umas arvorezinhas. Tentar não ser morto dentro desses 2 minutos, né? Como eu quase fui da última vez. Umas construções, vamos dar uma olhada para elas. Ó, deu uma baixada, 79, 80, mas ainda está melhor que antes. Pontinho de ônibus, um avião passou aqui. Ah, o avião lá em cima. Vou entrar no meio dessas construções aqui pra gente ver. Tentar não ser morto, né? 78, 80, 83... Estamos a 1 minuto do teste. Entrar aqui. Não tem ninguém nem para me matar aqui. Tá abandonado o lugar, é isso? 90 frames, 92. Deixa eu voltar aqui para a área que tem mais construções. 1 minuto e meio já. Quando a gente entra nas construções, dá pra ver que baixa um pouco o FPS, mas não é tanto também. Será que dá pra subir aqui? Dá. Ó, 2 minutos. E a gente poucas vezes foi pra casa dos 70 FPS.
Muito bom. Eu vou parar aqui a contagem de frames, agora os caras vão me matar, bem na hora. Contagem finalizada. Então vamos dar uma olhadinha na média, para ver como é que ficou com 2 núcleos e com 4, para ver se realmente vale a pena ativar isso e comparar o ganho que a gente teve entre as duas configurações. Quantidade de frames renderizados nesses 2 minutos que nós demos de testes para as configurações de 2 e de 4 núcleos. Para 2 núcleos foram 8.585 frames e para 4 núcleos foram 12.034 frames. Quer dizer que a gente teve um ganho de quase 4.000 frames só alterando essa configuração de 2 para 4 núcleos. A média de frames por segundo. Para 4 núcleos nós tivemos 66 FPS de média e para 4 núcleos nós tivemos 86 FPS de média. Um ganho de 20 frames na média é bastante coisa, só alterando uma configuraçãozinha simples e sem nenhuma alteração de hardware. O frame rate mínimo, galera, ficou em 49.9 para 2 núcleos e 69.6 para 4 núcleos. De novo, uma diferença de 20 FPS mais ou menos. Um pouquinho menos, na verdade, mas é só uma fração. A gente pode considerar 20. Na taxa de 1% low, a gente teve uma diferença um pouco menor, onde para 2 núcleos a gente teve 28.2 FPS e para 4 núcleos nós tivemos 38.2 FPS. Uma média de 10 mais ou menos de diferença entre um e o outro. Agora, a maior diferença que nós tivemos aqui foi do frame rate máximo que a gente teve nos 2 testes, porque com 2 núcleos nós tivemos o máximo de FPS de 74.2, enquanto para 4 núcleos nós tivemos o máximo de 104,5 FPS. São um pouco mais de 30 FPS a mais. Isso é realmente bastante coisa. E um outro ponto que eu quero levantar aqui também, galera, é que aparentemente essa configuração só se aplica a máquinas um pouco mais antigas, porque eu fui olhar no meu i7 de 12ª geração e no arquivo de configuração dele já estava setado lá para 11 núcleos. Então provavelmente o jogo avalia a máquina e configura da forma que ele acha que vai ser mais eficiente para ele. Então é isso para o vídeo de hoje, galera. Espero que essa dica tenha ajudado vocês a conseguir alguns FPS a mais lá no Warzone para dar aquela moralzinha na gameplay. E se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para dar uma moralzinha aqui também. Fechou? Valeu!